abastecimento e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a este primeiro programa que vai estar aqui connosco, agora às segundas-feiras, Saber Viver. Nasceu em Sandim, Vila Nova de Gaia, adora pessoas, ama os seus filhos, tem um marido fantástico e amigos para a vida. Os seus pacientes fazem parte da sua vida. A Clínica Doutora Mariana Pereira é o mais recente projeto. Nasceu em 23 de maio de 2020. Acredita que podemos ser melhores todos os dias? Ser hipnoterapeuta clínica é um desafio diário, pois cada pessoa que a procura é um ser único. Traz consigo sabedorias e dificuldades, dilemas ou simplesmente dores que não querem continuar a ter. Os seus pacientes dizem que fazer terapia foi a melhor decisão que tomaram. Fico muito feliz, com cada sucesso festejo e continuo, pois o caminho é feito a andar, refere. É licenciada em Psicologia e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. Professora de Yoga, formadora na área comportamental, com mais de 3.500 horas de formação, ministradas nos setores público e privado. É também especialista em mediação familiar e exerce atividade atualmente nos setores público e privado. Falamos de Mariana Pereira, hipnoterapeuta clínica, especializada em lutos, ansiedade, depressão e adições. Reúne uma experiência superior a 5.000 sessões com resultados de excelência. Como dissemos, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 19 horas, vamos marcar encontro aqui na rádio com a doutora Mariana Pereira. Antes de mais, doutora, muito obrigado, desde já por ter escolhido a RCF como parceiro, esperando que esta relação que se estabelece seja bem sucedida, tal como acontece com a sua atividade profissional. E começamos exatamente por aqui. Este é um sonho recente, como dissemos atrás, nasceu a 23 de maio de 2020. Era um objetivo que tinha em mente e como é que surgiu este projeto? Boa tarde, antes de mais. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Este projeto nasceu depois de uma longa caminhada, não é? De muita experiência. Achei que era a altura para este desafio. É um projeto pessoal, não é? Seu. Sim. E era digamos assim, um sonho que já andava aí a germinar há algum tempo. Um dia vou ter o meu espaço, não é? Não seria assim um sonho muito antigo. Montar a clínica foi mesmo uma necessidade. Uhum. Mas é naturalmente arrojado, não é? Sem dúvida. Fazê-lo, não é? Sem dúvida. Mas a experiência que adquiriu, como disse atrás, em várias clínicas onde trabalhou, deu-lhe também esse know-how e essa ambição, mas também confiança de seguir em frente com este trajeto, tomar a decisão, não é? Exatamente. É uma mulher que ajuda os outros a tomar decisões, por isso imagino que esta também tenha sido bem ponderada, porque... Eu não sou de tomar decisões rápidas, portanto foi uma decisão tomada rapidamente, porque teve mesmo que ser. Uhum. Na Clínica Doutora Mariana Pereira encontramos, como em qualquer outra clínica, várias especialidades, particularmente ligadas à saúde mental, não é? Sem dúvida.
Vamos à apresentação da clínica. A clínica é composta por vários especialistas. Temos pediatra, temos médico de medicina geral, temos ortopedista, temos psicólogos, temos neuropsicólogos. A clínica foca-se muito na intervenção através da ferramenta da hipnose clínica, PNL, psicologia, sendo que temos outras valências que são um pormenor. Caso haja essa necessidade, a clínica tem ao dispor as diversas especialidades. Portanto, não trata apenas e só as questões mentais. Sobretudo a questão mental, mas não só. Há aqui outro tipo de especialidades que vocês também proporcionam, neste caso ao cliente, ao utente, não é? Dou-lhe um exemplo. Imagine que chega um paciente, porque chega muitas vezes, que sofre de uma dor crónica, não consegue dormir. A hipnose vai ajudar na perturbação do sono, mas o que origina a perturbação do sono é a dor crónica, portanto, vai para o especialista, onde trabalhamos com equipas multidisciplinares. O resultado, claramente, que é muito mais rápido e eficaz. Hoje em dia é fundamental ter essa abrangência, não é? Em termos de resposta, ter equipas, como disse, multidisciplinares, porque cada caso é um caso e se há casos em que poderão ser tratados, digamos Só assim, com pela uma doutora, especialidade? só com uma especialidade, haverá outros em que é preciso Não é possível. juntar todas estas para chegar ao resultado Um final bom e ao resultado, objetivo, não é? Claro. Na clínica a equipa é toda muito experiente, portanto já nos conhecemos há bastante tempo e de uma forma muito tranquila encaminhamos caso haja necessidade. Claro que se não houver necessidade, só com uma especialidade resolve-se a questão, o problema pela qual o paciente nos procurou. Isto obriga-se a um conhecimento grande também por parte da equipa, além da confiança, naturalmente. Sem não é? dúvida, claro. E é fundamental para se ter sucesso, como é óbvio, não é? Confiança e, na minha opinião, muita experiência, porque a experiência ajuda-nos A tomar decisões, não é? Mais convictamente, por exemplo, não é? a desenhar a melhor intervenção para aquele paciente, porque nós não usamos protocolos, cada paciente é um paciente, portanto, cada caso é um caso, e mediante aquele caso vamos utilizar a melhor estratégia, vamos desenhar no fundo a melhor intervenção para que haja resultados. Essa equipa foi escolhida por si, como disse atrás, já a conhecia, já tinha trabalhado com as pessoas. Sim, Como é que não foi em esse conjunto. Não em conjunto? Então Trabalhava. explique-me lá como é que foi esse recrutamento, que é para os Foi nossos muito ouvintes giro. também perceberem por quem é constituída a equipa, Claro. não é? Como é que são as pessoas. Foi muito giro porque eu já trabalhava com estes profissionais em clínicas anteriores, encaminhava os pacientes quando havia necessidade, mas estávamos todos muito soltos. Sim. Entretanto, com este novo projeto, no fundo foi concentrar na clínica da doutora Mariana Pereira este conhecimento todo. Como a equipa se conhece bem, é muito mais fácil trabalharmos, sem dúvida. Nunca tinham trabalhado em conjunto, então? Todos juntos, não. Não? E como é que tem sido essa experiência? Estamos ainda numa fase embrionária, não é? Muito. Mas já dá para tirar ilações do A trabalho que tem experiência é sido muito feito, boa. não é? A equipa é muito disponível, a equipa está muito motivada para dar respostas. Muitas vezes as pessoas procuram o privado, mesmo por uma questão de tempo de respostas, não é? Nós conseguimos organizar agendas, conseguimos compactar as coisas de forma a que o resultado seja mesmo o melhor. Já conhecia estas pessoas, mas foi difícil convencê-las a vir para este projeto. Ou também Não. estavam, digamos assim, tal como a doutora, a necessitar de mudar de vida, digamos assim. A equipa não houve esforço nenhum, isto foi tudo muito natural, não é? Sim. Houve o convite. Claro. E um convite que foi aceito com muito carinho. A equipa é mesmo muito, muito especial. Ninguém deixou os seus trabalhos, portanto, o que fazemos é organizar-nos. Relativamente às várias especialidades, Sim. temos dentro da saúde mental
hipnose clínica, não é? Neuropsicologia, psicologia, psiquiatria e mediação familiar, não é? São estas as Sim, a vertentes, mediação não é? familiar é uma área à parte, É uma área não à faz parte. parte da medicina. Já lá vamos. Para já, começamos com a hipnose clínica, que é uma das suas principais especialidades, não é? a minha Podemos dizer paixão. que é a menina dos seus olhos. É verdade, É? Pronto. sem dúvida. Porquê, já agora? É uma ferramenta que eu adoro, foi uma ferramenta que me ajudou muito, é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas. Portanto, trabalhar com a hipnose para mim é maravilhoso. Queria salientar que há coincidências muito giras, porque quando fizeram o convite para este horário, fiquei mesmo muito contente, porque hoje é o Dia Mundial da Hipnose. E de Nada facto, é a por acaso, hipnose, não é? mesmo, eu acredito que não, Pois, eu também acho que não. mesmo. Portanto, a hipnose é uma paixão, Que nasceu quando, já agora? nem sei bem. Porquê? Porquê que nasceu? Nasceu de uma forma menos boa, Paulo. Eu conheci a hipnose a fazer o luto do meu pai. Ok, Portanto, a psicologia não resolvia, atenuava, sim. mas eu fiz um luto chato, fiz um luto patológico na perda do meu pai, e a hipnose foi o que salvou. A hipnose, no fundo, permitiu que eu vivesse o luto do meu pai de uma forma totalmente diferente, mais tranquila. Aquilo que falamos atrás, que nada é por acaso, aqui Mesmo. também não terá sido. Foi o abrir de portas para a sua especialização. É verdade. Não é? E quando a hipnose foi recomendada por um professor meu, na altura tive um professor que me sugeriu: "Oh Mariana, porque é que não procura a hipnose?" E eu desdenhei um bocadinho, não é? Disse: "Oh, hipnose, não." Mas a verdade é que foi a salvação. Desdenhou porque. Não conhecia. Pois. O desconhecimento é logo Eu não um conhecia. problema grande que nós temos para estarmos receptivos a qualquer coisa que nos surja, não é? É Sem típico dúvida. português, é típico da nossa É cultura. o ser humano, é assim. Exatamente. Mas a hipnose, particularmente, eu acho que hoje está Mais divulgada. mais divulgada, é muito mais aceite, mas ainda há um caminho grande a percorrer. percorrer, Porquê? Porque há sem uma dúvida. grande contra-informação do que é a hipnose. Há Concorda muitos com mitos, isso? Muitos sem mitos, não é? dúvida, Nós existem iremos falar muitos. disso ao longo destes programas, mas para abrir aqui um bocadinho o apetite, não é? E para as pessoas perceberem, desde já, e perderem também os receios que têm, não é? Certo. A hipnose não é nada esse bicho-papão ou essa coisa que as pessoas imaginam, porque imaginam tudo ao contrário do que é. Verdade. A hipnose É um processo de é cura, um no fundo, não é? processo delicioso. De cura, no De fundo, não é? cura. A hipnose permite-nos desbloquear, permite-nos resgatar, permite-nos libertar de muitos momentos de aflições, de medos, de fobias, de lutos, de muitas, muitas situações. Porque vamos à raiz do problema, não é? Os fármacos vão ao sintoma. Não é? Por exemplo, as pessoas ansiosas. Um ansiolítico vai resolver o sintoma. A hipnose não, a hipnose vai à origem. Eu Vamos acho que- perceber porque é que esta pessoa fica ansiosa. Na maior parte das pessoas nem sabem Tem porque que é ter um ficam motivo, não é? ansiosas. Mas existe sempre um motivo. E frequentemente ouvimos as pessoas dizer: "Pois eu sempre fui assim." Não, mas sempre fui assim por alguma razão, não é? Isso Tem que parece haver um a velha motivo, não é? máxima, eu nasci e vou morrer assim. Pois, de não- todo que isto é muito castrador. Não Não, tem é? O que ser ser, não é? humano pode evoluir. Claro, E pode e deve, não é? evoluir. Falou aí nos fármacos, e é uma questão importante, porque nós estamos num país em que 70%, 80%, na melhor das até. possibilidades, mais até, mas pronto, para não assustar, Sim. consome antidepressivos. Sem E dúvida. consome porque não procura, efetivamente, estas respostas que estão... Alguns porque não conhecem, Paulo. Outros porque têm medo, como nós falávamos Outros atrás, porque não é? têm receio, outros porque... É mais cómodo, não é? Também. É mais rápido. Sim. Parece que facilita ali um processo que na verdade Mas não há aqui é uma questão, rápido. doutora. Não resolve o problema. Pois não, Engana-nos, sem não é? dúvida. O medicamento apenas nos vai enganar durante o tempo em que
estamos a fazer a medicação, não é? Certo. Porque está prescrita. Que nem sempre é assim um engano tão grande. Não, e Mesmo nem- com a medicação, às Sim, vezes as pessoas às não vezes resolvem. também não resolve, mas eu já estou a pôr isto na melhor das possibilidades, Certo. de pelo menos atenuar o problema e Certo, haver ali alguma claro. libertação e a pessoa pensa que está o problema resolvido. Não está, porque deixa de tomar e volta ao princípio. Volta tudo. Ou É quase como numa aquela dose coisa, muito maior. vamos adormecê-lo aqui durante uns tempos e depois o rapaz acorda outra vez, mas está na mesma. Portanto, é um bocadinho por aqui, não é? Sem Enquanto a dúvida. hipnose, isto para irmos à conversa que nos trouxe aqui, Até cá. a hipnose resolve o problema na sua essência, na raiz, não é? a hipnose vai buscar o porquê, Uhum. no fundo. Há situações que nem precisamos de ir ao porquê. Sim. Porque o que importa é resolver. Ok. E é isto que faz a hipnose. Uhum. A hipnose permite que as pessoas tenham a qualidade de vida que muitas delas nem sabiam que era possível. Claro. E isto traz também aquele conceito ainda errado que existe de que a hipnose é uma coisa que nós ficamos assim quase do outro lado, nem sabemos o que é que estamos a dizer, nem nos lembramos depois do que é que vai acontecer. Isto é tudo ao contrário, precisamente porque nós lembramos de tudo, sabemos... Temos muito mais as consciência, Paulo. Porque é precisamente aí, é o consciente, não é? O que é um estado hipnótico? É um foco de atenção. Sim. Portanto, logo as pessoas não dormem. É um Se as estado de pessoas consciência, no fossem fundo, não é? dormir, não estavam a fazer terapia. Claro. Claro está que existe uma percentagem, por exemplo, sonâmbulos, que pode haver ali um momento em que não se lembrem muito bem, não é? Mas isso também faz parte do processo. O nosso inconsciente sabe o que precisa. Relativamente à hipnose, quando um doente, cliente, o que lhe queremos chamar, paciente. se dirige a si, quando lhe fala na hipnose, sente ainda esse travão, digamos assim. Muitas vezes. Não é? E faça outra coisa qualquer, isso, não é? Porque está ali com aquele receio, Há não é? pacientes que têm receio de ir ao cadeirão, Porque não como sabem eu o que é. digo, porque não sabem, é desconhecido. Mas depois de fazer, diz, faça-me isso outra vez, não é? Porque eu já me senti melhor, não é? Estou muito melhor. Claro. Acontece também as pessoas, muitos pacientes, sentirem melhorias na segunda, na terceira sessão e acharem que já estão bem, não é? Isso também não é Claro. tão fiável Até porque, assim. Obviamente, porque é cada caso é um preciso caso e manutenções. depende de muitos fatores. Desde logo da receptividade da pessoa, não é? Também, Está predisposta a isso ou não? sem dúvida. Não é? Se está com total disponibilidade ou está ali com algumas reservas, o que dificulta naturalmente a intervenção, como é óbvio. Mas não para é? isso é que nós lá estamos. Obviamente. As reservas Claro. retiram-se ao longo do tempo. Sim, a mas o confiança. processo pode ser mais moroso, não é? Certo. Não é? Se a Pode. pessoa não colaborar, como é óbvio, em qualquer outra circunstância. No entanto, Eu, por acaso, sou uma felizarda, sabe, Paulo? as pessoas colaboram logo, não é? Muito. Os meus pacientes são mesmo maravilhosos. Mas isso é parte de psicóloga tem que que consegue, haver, não é? tem que haver aqui um compromisso, no fundo, não é? Porque senão estamos todos a perder tempo. E o compromisso é sempre muito claro, doutora. É E muito dir-me-á claro. que quer melhorar ou quer ficar assim? E a resposta, objetivamente, é quer melhorar. Então, se quer melhorar, Mas vamos a depois isso, vem não é? uma questão muito importante. Eu quero melhorar e como é que eu faço isto? Pois. Porque esta é que é a grande questão. E para isso é que estamos cá, não é? Para poder ajudar e orientar, no fundo. E a hipnose trata qualquer espécie de problema também, não é? Não é bem assim. Não? A hipnose não é utilizada para tudo. Isso é um dos mitos. Ok. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, de esquizofrenia. Aí é uma situação extrema também, não é? Não? A hipnose não é aconselhada, Claro. não deve ser utilizada. Para isso temos a psiquiatria e a psicoterapia só. Mas em casos desses extremos, não é? Em que as Extremos. pessoas já têm outros problemas agregados e... Depende das patologias, Não é? no fundo. A hipnose não é utilizada só para questões patológicas, como uma ansiedade, um luto. A hipnose é utilizada para diversas coisas, como orientação. Pode ser até como analgésico, por exemplo, numa operação, Sim. não é? Já foi. Pode Não é? e é usada muitas vezes em contextos públicos e privados, Sim. não é? Já há hospitais que o E hoje em dia cada fazem vez mais, não é? A optarem por este tipo de intervenção. Exatamente. Porque aí também a reserva não é só dos utentes, também há muitas resistências por parte da comunidade científica, nomeadamente dúvida. da Parece medicina, que é uma barreira. da medicina convencional, não é? Sem Que dúvida.
faz uma barreira muito mais forte de que muitas vezes o próprio paciente, não é? Embora agora já haja também Eu uma abertura acredito diferente. que seja pelo desconhecimento, Paulo, porque não conhecem os verdadeiros benefícios da Eu acho que é hipnose. pelas duas coisas, quero que lhe diga e seja sincero, é pelas duas coisas. Um, desconhecimento, mas na grande maioria eu acho que é mesmo por comodismo. Porquê? Porque se habituaram a ser A fazer desta forma. a fazer aquela Sim, fórmula, o ser humano não gosta de depois não mudanças. querem evoluir porque dá trabalho, Sem porque temos que dúvida. estudar, não é? E então é mais cómodo. É a tal questão que falávamos atrás dos fármacos. Hoje em dia, e a doutora dir-me-á, qualquer um de nós tem um problema psicológico, que vai a um psiquiatra, há exceções como em tudo na vida, mas a generalidade é pega na esferográfica, receitinha, toma isto e vai para casa. Claro. Que vai de encontro àquilo que nós estávamos a falar anteriormente. Não resolve o problema, vai adiá-lo e, portanto, o utente vai ficar na mesma. Mas é a situação mais cómoda. Sim. Porque dificilmente um psiquiatra que não tem esta formação que a doutora tem, dificilmente, digo eu, faz esse encaminhamento para quem Sim. tem mais... Existem resistências, mas obviamente, também já não é? existem equipas Sim, que claro que partilham sim. e cada vez mais. Eu disse que havia exceções, mas É são muito verdade. poucas ainda. A gente deseja que isto continue Claro. no bom caminho. Isto faz não parte é? da nossa evolução como Sem seres dúvida. humanos, não é? Claro. Relativamente à hipnose, aquilo que, para voltar atrás, Uhum. eu estou a centrar muito aqui, mas já vamos a outras questões, porque esta é efetivamente a grande questão, não é? Certo. Da clínica e, É a especialidade-chave. exatamente, é o enfoque, não é? Que Isso. nós queremos dar. Quando me disse atrás que, obviamente, não é para todas as patologias que ela pode ser aplicada, mas é é para a maioria. para a maioria, Sem não é? dúvida. Grande maioria. Mas existem exceções, não é? Claro. Porque eu vou utilizar aqui uma linguagem quase que diria informática, que é porque eu sei que não é isso que vocês fazem, mas para perceber e para que os ouvintes nos percebam, a hipnose no fundo apaga-nos os fecheiros que não interessam, não é? Limpa aquilo que está ali a perturbar e deixa-nos ficar então com, Limpa certamente. com o disco limpo, não é? Não quer dizer que esqueça. Claro, mas Vê com outros olhos. Mas também a ideia Há não é para coisas que, esquecer. que deixam de magoar, é para deixam de deixarmos ferir. dar importância, não é? É isso mesmo. Eu costumo dizer que passamos a ver a mesma situação Sim. com outras lentes. Relativizar, não é? Sim. Se Nós temos uma fobia, por exemplo, que não podemos ver pássaros, pá, a partir do momento em que estamos curados, através da hipnose, vamos dizer, quero lá saber dos pássaros. Eles não É um bocado por incomodam, ali, não é? simplesmente. Vamos deixá-los estar porque eles vão continuar a aparecer, não é? Há pacientes que até passam a gostar. Claro. Dou-lhe o exemplo da fobia de cães. Sim. Temos muita procura mesmo. Houve imensas fobias a Sim, gatos, a fardas. Existem muitas crianças Sim. com fobia a fardas, É, porquê? a balões. Porque houve um momento traumático. Sim, Na grande maioria das vezes existiu um momento traumático, nem que sejam pequenininhos. Claro. Eles não têm uma memória consciente, mas eles sabem que o inconsciente dá um alerta sim, claro. de que estão em perigo ou estão numa situação de maior Porque desconforto. habitualmente nós adultos, quando falamos disso para as crianças, falamos de uma forma um bocadinho depreciativa e assustadora. Olha, aquilo é uma força de autoridade, é um polícia, ele Claro. prende-te, não é? Sem dúvida. Logo aí estamos a dar a informação errada, não é? O homem é mau. E a informação chegando errada vai ficar registada de forma errada. É A criança preciso depois absorve essa desconstruir. informação, não é? Exatamente. E depois quando vir alguém do género, tem medo. Não é? Claro, reage de forma negativa, E não é disfuncional e até. esse medo depois pode expandir-se para outras circunstâncias. Sem ou não, dúvida. não é? Ou então haver transferências, porque também acontecem. As pessoas têm fobia de uma determinada coisa, ficam curadas, não é? Não sentem mais esta fobia, mas fazem uma transferência se o tratamento não for o melhor. E há pessoas que vivem com isto, com este martírio, digamos assim, Ui. quase a vida toda, não é? Anos. Eu tive uma paciente que tinha fobia a aves, tudo o que era penas, não ia com as filhas à praia, portanto fugia Das gaivotas, não é? de tudo o que era pássaro, e isto porque foi picada em pequenina. Doutora, isto depois acontece também porquê? Porque as gaivotas andam na praia, nós sabemos. Mas o problema é que estas pessoas interiorizam que eu, ao sair da minha porta para casa, vou encontrar algum Estão em pássaro perigo. morto. Estou em Ou perigo. vivo. Ou vivo, ou morto, ou como seja, mas vou ver Um as pássaro. penas. Não é? E, portanto, o mais cómodo é ficar fechado em casa.
E depois temos, por isso é que Ou num sítio que a probabilidade seja mesmo muito pequenina. em casa é só se tiver a janela aberta, digo Em eu. casa, no shopping, num sítio mais protegido, nunca ao ar livre. Isto limita de tal forma E vai as tornar, pessoas. num processo em que a pessoa, quando der conta, já quase não sai daquele seu habitat, não é? Sem Já quase não dúvida. vive, não é? E isto condiciona depois a parte... Quem está à volta. Exatamente, Neste a parte caso, eram os familiar, filhotes, mas também a sim. parte do emprego, que Tudo, provavelmente deixa de ir, influencia não é? tudo, influencia o próprio desenvolvimento, porque as viagens eram sempre colocadas em questão, por exemplo. O chegar ao carro muitas vezes era um problema, porque se ouvisse, não é, o som de um pássaro, ou se visse alguma marca, ficava em pânico. E isto é um exemplo, existe Claro, muitos, existem múltiplos. muitos. Doutora, para quem nos ouve, quem tem um problema neste momento e está a dizer, opá, pronto, está ali a solução do meu problema, e quem dera que esteja a pensar isso, porque efetivamente está. O que é que deve fazer? Ir à clínica? Se é atendido numa primeira instância logo pela doutora? Sim, É? sempre. Portanto, existe uma avaliação, depois existe a intervenção pelas especialidades que forem indicadas para aquele paciente e depois existe uma manutenção. A manutenção é muito relativa. Existem pacientes... Logo na primeira consulta em que faz essa avaliação, consegue determinar ao cliente quanto tempo mais ou menos ou sessões vão ser necessárias para Não aquele sabemos. problema, ou vai conhecendo melhor, fazendo a primeira e depois vai... Nós vai- não sabemos, na Porque podem verdade. surgir outras informações importantes para o processo, Quase sempre não é? surge. Claro. As pessoas vão com o motivo, não é? e às O tantas motivo nem da é esse, consulta. não é? Na maior parte nem é. Pois. Mas nós não sabemos quantas sessões. Nós podemos dizer, por exemplo, em média. Sim. Em média, uma fobia são necessárias 5, 6 sessões. Mas qualquer tipo de fobia? Ou- Quase todas. É? As fobias são das patologias mais rápidas de intervencionar através da hipnose clínica. Portanto, 5, 6 sessões. Mas pode haver processos diferentes. Mas há pessoas que com 3 sessões está resolvido. E há outras que E há provavelmente... outras que precisaram de 10. Pois é isso que eu digo, não é? Sem dúvida. Nós não sabemos. Cada caso é um caso. Porque ao longo do processo vão descobrindo outras informações, Outras como eu falava coisas. atrás, que pouco tinham a ver até com a primeira. Ou não é? nada. Pois. Isso requer mais tempo, não é? Mais tempo, cada sessão. As pessoas sentem sempre melhorias, Sim. Paulo. As pessoas sentem sempre que há uma evolução, não há um estagnar, não há. Não senti nada. Isto não existe. Quanto tempo dura a primeira sessão? As sessões têm mais ou menos todas a mesma duração. Vai sempre de 1 hora a 2. Ok. Eu nunca deixo uma sessão a meio, portanto, é o tempo que for necessário. Sim. Não sei fazer consultas rápidas. Nem pode, não é? Dentro desta área, não é? Não sei, já não sei fazer Pois. mesmo. Mas esse é um bom princípio, tenho não muita, muita dificuldade Até porque em. Há muita informação que é preciso recolher, não é? Num Isso processo é na destes. amnese, é num processo de avaliação. Claro, mas depois também é aquilo que nós falávamos atrás, tem que haver a colaboração do doente para que consigamos lá chegar. E É às o tal vezes, compromisso. e às vezes aquilo que pensamos ser a técnica eficaz para aquele momento não é, temos que ir buscar outra e isto tudo demora tempo, não é? Por isso é que a perícia e a experiência ajudam muito. Também. Uma sessão é sempre planeada e é planeada com a hipótese A, B ou C. Claro. Os meus pacientes, se algum deles me estiver a ouvir, sabe que eu digo isto muitas vezes, é que eles são bons a baralhar-me e a mudarem rapidamente a intervenção, porque lá está, se nós recolhemos mais informação, substituímos a técnica, já não vou fazer esta, Mas vai faço fazer esta outra, porque é não é? muito mais eficaz. Claro. E chega muito mais rápido ao problema, Muito não é? mais rápido à solução, que é esse o objetivo. Logo na primeira sessão, quando a pessoa se levanta, diz, imagino eu, e vou dizer mais ou menos aquilo, doutora, já me sinto melhor e estou mais leve, não é? Sim, grande parte diz. Há pacientes que ficam com muita informação, saem mais cansados. Há pacientes que dizem, ai, isto foi muito forte, Sim, porque muito mexe com intenso. emoções, mexe com Claro emoções, que como é sim. óbvio, não é? É cansativo, E isto não é? faz parte do Claro. processo. A maior parte das sessões as pessoas sentem-se mesmo muito, muito melhores ao sair da sessão e depois durante. Acima de tudo já sai com outra confiança, não é? Sem dúvida, com esperança. Muitas vezes os pacientes chegam até nós completamente frustrados porque já tentaram Tudo. o que eles acham que é tudo. Eu acho que nunca é tudo, Paulo. Eu acho que nós podemos fazer sempre mais.
Não, mas quando eu digo tentaram tudo dentro daquilo que não vai ter solução. Podiam, que E sabiam. que sabiam, que tinham conhecimento, que os Sim, encaminharam, mas que não ia ter sabiam. solução. Por isso é que o processo é longo, não é? Eu costumo dizer que há áreas que eu não domino e as áreas que eu não domino eu encaminho. Portanto, isto sempre, eu só faço o que eu sei fazer bem. As outras partes, cada especialista... Por isso é que tem a equipa multidisciplinar que falou inicialmente, não é? Isso mesmo, sem dúvida. Os pacientes muitas vezes acham que já tentaram tudo, estão desiludidos, estão tristes, estão num sofrimento, Paulo, que é desumano. E é isto que na primeira sessão é desconstruído. Porque se eles estão ali é porque eles ainda acreditam, ainda há esperança. Claro. Portanto, E não desistiram, não é? não desistiram, porque senão não estavam. Claro. Tentaram. Doutora, para quem nos ouve, diz assim, mas o meu problema não dá para isso. Trata de qualquer tipo de problema. Mas eu faço-lhe a questão muito mais simplista, para Sim. que quem nos ouve perceba. Quais são os problemas mais comuns que lhes chegam atualmente? Sim, os que têm maior procura. Obviamente. Ansiedade, lutos, medos, perturbações do sono, obsessões de vários tipos, métodos de estudo. Na verdade, são tantos os temas, autoestima, existem muitos temas. Se a pessoa tem dúvida, que entre em contacto connosco, porque nós vamos orientar da melhor forma, seja o problema que seja. Falou no luto, já inicialmente nos contou um bocadinho a sua história, que foi através dele, provavelmente, que chegou a esta evolução. Abençoado professor que recomendou, não é? Digo isto muitas vezes. sim, É um também, professor que mantém não é? uma relação, é um professor espetacular mesmo. Um amigo para a vida, Sim. que num dia, um dia muito mau, fazia anos que eu tinha perdido o meu pai, e normalmente nesse dia eu nem conseguia fazer muitas coisas, porque ficava mal. E ele virou-se para mim e disse: vá ali ao meu gabinete. E eu pensei assim: ai meu Deus, hoje não é dia para nenhuma avaliação nem para perguntas difíceis. E este professor disse: Mariana, porquê é que não procura a hipnose? Hoje é um dia marcado e tal. E abençoado. O processo de luto, pelas circunstâncias que infelizmente todos nós conhecemos, será o mais difícil de todos, não? Não. Não? O luto tem uma carga muito pesada. Eu e gosto uma de ouvir isso a cotação... dizer hoje, porque conheceu o processo que já descreveu atrás. Agora, se não conhecesse, não é? É verdade, Paulo, Pois. mas hoje posso dizer isto com muita segurança. Se calhar também não é por acaso. Eu especializei-me nos lutos e já tirei formações com vários professores a nível nacional e internacional. E todos eles diziam esta particularidade que era: doutora Mariana, trabalha tão bem os lutos. E eu acho que foi porque eu passei por ele. Experiência própria, não é? Passei por ele, passei por um processo patológico, doloroso, difícil. Hoje acho que, sem dúvida, que as pessoas não precisam de sofrer tanto, porque é um processo muito doloroso e que não é necessário. Temos uma maneira de o expressar diferente, não é? Todos, sim. Todos, não é? Eu ia ao cemitério e gostava de ficar. Há pacientes que nem ao cemitério vão. Sim. Eu conheço alguns até familiares. E eu ia e estava lá tão bem, não queria era vir embora. Meu marido dizia muitas vezes: então, olha, já está na hora, já estamos aqui há algum tempo, vamos. Depois arranjava ali umas horas estratégicas, Mas isso que era pode ouvimos almoçar. isso ao contrário do que ouvimos... nós pensamos pode nem ser bom, não é? Claro que não é bom, certamente, porque nós não precisamos estar naquele espaço físico Para pensar na pessoa, não é? pensar na pessoa, para lembrar, para... Depois existe, Paulo, se me permite, uma tudo. diferença muito grande entre um luto patológico e um luto natural, porque é natural que as pessoas sintam saudade, é natural que as pessoas se lembrem, é natural que recordem, não é natural é o sofrimento. Mas é dor, inevitável quando estamos num num processo de luto que determinado soframos, tempo, não é? não de forma contínua. Obviamente.
Tem que haver um processo de início, meio e fim. Claro. Fim, não se pode dizer que nunca esquecemos a pessoa, não é? Não é isso que eu estou a Mas dizer. já não está no processo de luto. Não está no processo de sofrimento. É, não é? é isso. Porque Nem a no pessoa- processo de luto, A porque pessoa, nunca aceitou. a pessoa nunca se esquece. O como é luto tem evidente. várias fases, não é? E temos que passar por estas fases todas. Sofrer por alguém que nós perdemos e amamos muito é natural. Isto é tem contra a tudo a- natura sofrermos eternamente. Isto tem tudo a ver porque nós olhamos para a morte ainda com o pior que ela tem, digamos assim. Sim. Olhamos para a morte como sendo um fim. Muitas vezes a forma como nós vemos esta vivência é disfuncional. Então eu faço-lhe a questão ao contrário. Quando me diz que olhamos para a morte como se fosse um fim, Sim. a questão ao contrário é esta. Maioritariamente os portugueses são católicos, como sabe. Certo? Pronto. E E eu seguindo, também sou. seguindo aquilo que os católicos pensam, Sim. não é? A morte não é o fim. Não. Então como é que isto se junta? Como é que nós olhamos para a Junta-se morte? porque há perda. Pois, mas como é que olhamos Efetiva. para a morte sendo o fim quando nós, no fundo, até acreditamos que não é? Há aqui E um não contrassenso, de certa forma, não é? Certamente que não é, Paulo. Porque a morte é um momento. Por isso é que há pessoas que nunca morrem. Elas são eternamente recordadas. Elas deixaram muitas coisas boas, não é? Os chamados legados, não é? Os legados que são espetaculares e que a maior parte das pessoas recorda a pessoa por coisas boas. Sim. Claro que depois há situações que isso não acontece. E essas situações são muito mais dolorosas. Porque há culpa, porque o ser humano arrepende-se do que fez, mas arrepender-se do que não fez é muito mais doloroso. E na morte acontece mais isso. Sem dúvida. Porque não houve a sente-se- despedida, porque porque sente-se não culpado houve... de não ter feito tudo, Sim. não é? Não ter feito tudo. E Ter não tido, só ter tido comportamentos menos próprios, menos não é? bons. Podia ter feito muito mais e não fez, Sim. não é? Por aí. Pois cada caso é um caso. Obviamente. No meu caso eu estava à espera. É um Paulo. processo mais moroso, este, também de cura. É um processo sofrido. Acho que é um processo muito, muito sofrido. A técnica também é a hipnose, Sem dúvida. Hipnose, PNL, relaxamento. mas quando eu lhe pergunto do processo, isto é para as pessoas perceberem, porque, como já falamos atrás, depende do caso, depende do Sempre. que estamos a tratar. A morte e o luto, por todo o peso que tem, imaginamos nós e eu também que será um dos processos mais difíceis. Doloroso. Sem dúvida. Não é? Por isso é que lhe perguntei mais ou menos, sempre com a questão de cada caso é um caso, como é óbvio, mas há aqui uma estimativa de tempo. Não é o mais longo a Não, nível de é- intervenção. Não é? Não. Não? Não é o mais moroso? Não. Não? A ansiedade, por exemplo, pode ser um processo mais demorado. Não é esse o conceito que nós, cidadãos comuns, temos, Mas pois não? é real. Sim. Porque o luto é uma coisa específica. A ansiedade pode ser uma ansiedade generalizada, por exemplo. Sim, Não é ser mais uma difícil- ansiedade e é só mais de uma difícil de lá situação. chegar, não é? É mais demorada. Sim. Porque tem que ir- Difícil não diria, mas pode ser mais demorada. mais difícil no aspecto que precisa de mais tempo. Mais tempo. Foi por sim. aí que eu utilizei o Sim, difícil. sim. Não é? Mais- Não é mais que- tempo, Não não é que não é- consiga lá chegar. Não é difícil de intervencionar. Claro, é um processo mais moroso. Não é? O luto é certamente um processo muito doloroso. E depois, dentro do luto, nós temos os lutos que são chamados os lutos natura e temos os lutos contra a natura. Uma coisa é nós perdermos um pai, outra coisa é perdermos um filho. Paulo, são coisas muito diferentes. Muito mais doloroso o filho, E imagino. são geridas, vivenciadas de forma muito diferente, porque é contra a natura. Sim. Não faz sentido o filho ir primeiro que o pai. Claro. É logo isso que vem à mente, não é? E porque ainda tinha a vida pela frente, não é? Os pais às vezes dizem o meu caminho já estava feito. E porque é que não fui eu na vez dele, Na não é? vez dele. E isso martiriza, não é? Eu costumo dizer que não sei, porque me acontece, Paulo, ter tantos pacientes com lutos de filhos, sendo os meus filhos a coisa mais importante da minha vida, mas realmente existe muitos casos. E casos muito sofridos, casos dolorosos, com resultados maravilhosos, que é a parte boa.
Sim, claro. E é esse o objetivo. É não esse o objetivo. Olhando-se para as respostas que a clínica se dá, temos aqui a mediação familiar. Hoje em dia também é fundamental isto, Mesmo. e este trabalho, não é? Muito procurado. Eu tive a particularidade de fazer o estágio aqui no Tribunal da Feira, porque vivo cá. A clínica é no Porto, mas eu vivo cá na Feira. O meu estágio foi feito cá no Tribunal da Feira e, de facto, eu trabalho a nível público e privado. Com a mediação familiar com os tribunais, a nível público, privado na clínica, não é? Portanto, foi a última especialização que eu tirei, Paulo. Sim, É verdade, foi a última. mas não será a última, como é óbvio. Certamente. Não é? Certamente que não. Estou a terminar uma que me está a dar muito prazer também. Mas a mediação para já foi a última e foi uma especialização que eu fiz porque comecei a ter muita procura. Pois. Existe muitos casais disfuncionais, existe crianças que às vezes os pais acham que eles têm um botãozinho com on ou off. Sim. Na casa da mãe é assim, na casa do pai é assim, enquanto vives cá em casa é assim e por aí fora. Portanto, o que é que a criança sente é muito desvalorizado Sim. ainda. E fica com traumas. Ficam limitados às aprendizagens, ficam limitados a sentir as emoções que são naturais da própria idade. Isto depois depende das idades todas, Obviamente. não é? Nós temos bastante procura na mediação familiar por ser muito rápido. Sim. E o que é que faz concretamente para quem nos ouve e perceba? Na mediação familiar, nós podemos resolver um caso numa sessão. Portanto, as guardas partilhadas, por exemplo, registar oficialmente questões que para os pais são importantes. Porque uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que está escrito. é não o que está escrito. Claro. E, Depois há o receio do incumprimento, não é? e o incumprimento existe. Claro, Isto infelizmente, não é? é nível estatístico, Claro. portanto, os dados são públicos, qualquer pessoa pode aceder a eles. A violência nestes casos é terrível. E seja muitas a vezes nem é violência física, é mais psicológica, não é? psicológica, é. Principalmente nas crianças, não é? Sim, porque existem as falsas memórias. Sim. Existe o teu pai é mau, o teu pai não quer saber de ti, vês, ele não está aqui. Claro. E isto vai criar uma falsa memória automaticamente na criança que cresce com estas falsas memórias muitas vezes. E isto depois transforma-se na criança? Raiva, ódio, em comportamentos desajustados, numa chamada de atenção que não é funcional. E depois temos a chamada delinquência muitas vezes, não é? Isso é mais na adolescência, Mas, Paulo. mas quando somos tratados assim, numa idade precoce, pode desencaminhar para aí, não é? Pode. E pode Porque queremos, no fundo, mostrar, pegando na sua expressão, a raiva, não é? Daquilo que nos fizeram atrás, não é? é a forma que nós temos às vezes e que os miúdos têm de demonstrar que é disfuncional, como nós sabemos, mas é a forma que eles encontram. Claro. Na adolescência existe muito a parte delinquente, como diz. Nós usamos termos muito técnicos, mas sim, porquê? A adolescência é o reflexo da infância. Sim, claro. Crianças felizes vão ser adolescentes maravilhosos, curiosos, independentes, com muita opinião. Crianças limitadas, crianças oprimidas, crianças violentadas. Certamente que a adolescência é vivida de outra Tem forma. consequência, como é óbvio. não É é? consequência. Estes casos, muitas das vezes, quando chegam às suas mãos, chegam já com situações extremadas, não é? Muitas vezes. Muitas vezes, não é? Não todas. Sim, claro, há exceções. Mas maioritariamente, Eu digamos trabalho assim, não com é? pais maravilhosos, muito conscientes, que o bem da criança É o fundamental. é o não fundamental, mas também existe casos que são extremos. Doutora, existe também uma ideia que errada, eu já me antecipo, porque sei que não vai dizer o contrário, que é
isto acontece em pessoas que têm pouca formação. Não. Pessoas que são académicas e não sei o quê, muitas das vezes ainda são piores, não é? O poder socioeconómico nada tem a ver com estas uma boa atitudes. mediação familiar. Não, claro. Nada Mas mesmo. existe esse preconceito também. É um É mito. de uma família mais desestruturada. É um preconceito. Não é? Mas não existe. Não. Às Existem vezes, famílias humildes sim, em que as crianças... têm muito mais percepção da coisa, não é? Ui, as crianças são um bem maior. Claro. E podem os pais até sofrer com algumas limitações, sejam elas económicas, ou de tempo, ou até muitas vezes primárias. Claro. Mas a criança é que importa que esteja bem. Tenho muitos casos assim. Curiosamente, a nível de terapia, são os casos com melhores resultados. Pois. Porque as crianças também são muito gratas ao esforço dos pais. O poder socioeconómico nada tem a ver, Paulo, com uma boa gestão da mediação familiar. Não, eu sei que não, só falei nisso porque sei que Não tem existe esse mesmo, conceito. não. É? Que é errado. Até porque existem pessoas muito ditas bem formadas que com os filhos de bem formado há muito pouco. Eu ia dizer, deviam ter vergonha de dizer isso. Existe Muitos muito deles, não é? pouco. Dou-lhe o exemplo das tecnologias neste momento, Sim, não é? que é um problema grave. Muito grave. Pois é. Que leva a... Já existe agora uma perturbação Dependência no total, não é? DSM-5, portanto, Dependência total, que é não é? dependência das tecnologias. Claro. E os pais são culpados disso. Por Sem muito que digam que não, dúvida. que eu também sou o pai, estou à vontade. Eu também. Porquê? Porque mete-me uma impressão, que é para não dizer outra coisa, porque estou com o microfone aberto. Ir, por exemplo, que agora infelizmente não vamos, eu pelo menos não vou, mas esperamos brevemente podermos ir a um restaurante a ter uma reunião familiar. E eu pego por aqui. E a coisa mais cómoda que nós temos, quando vamos a um grupo de família, com crianças, naturalmente, Tecnologias, não é? é para não os aturar, que é mesmo o termo, É então isso, pega lá é. o telemóvel e não me chateias verdade. durante o jantar. Isto é a coisa mais horrível que se pode ver. Sem dúvida. É disfuncional, Claro. Paulo, as pessoas é que Mas não infelizmente percebem acontece. isso. Só que as pessoas também não estão bem quando isto acontece. As famílias felizes têm tempo para a família, que é uma coisa que começa a ser raro. Sim, As reuniões familiares, os almoços em família... são cada vez menos. São cada vez menores, portanto... E quando existem, às vezes, é para discussões, mas vale não ir, não é? Está disfuncional, Pois, não é? claro. Porque a família discute. Claro, É família. por isso é que eu digo, mais vale não ir. A família tem discórdia, não Sim, é? claro. A família é barulhenta, como as crianças, portanto... vê-se agora a questão familiar de uma forma distorcida, porque um telemóvel à mesa não é correto. Claro que não. Eu só tenho um telemóvel na mesa se estiver à espera de algo muito importante e os meus filhos sabem que ele está ali porque eu estou à espera de algo Obviamente. muito importante. Claro. Mas este é o meu exemplo, não é aquilo que eu acredito. Sim, claro. E no entanto não há discussão de ter Não, telemóvel porque já ou sabe não que, ter. que são sim. essas as regras, não é? É sim. Claro. Falou na altura da refeição, que é uma coisa muito importante. Claro. Porque nós somos muitos- cheios de hábitos. Não, e muitos dos miúdos, mesmo os nossos, só têm a oportunidade de estar connosco, infelizmente, Naquele momento, hoje com a atividade que nós claro. temos no dia a dia, naquele momento. Ora, e se aquele momento não é de É partilha, desperdiçado. não é de partilha, oh, meus amigos, então Sem pergunto dúvida. eu para que é que têm os filhos, não é? Mesmo, mas isto existe. Cada vez mais, infelizmente, não é? Falou na altura da refeição, que é uma coisa muito importante, mas também há outras alturas, como o período noturno. Sim, claro. É muito mais Até fácil porque isso deixar depois os traz-nos a outro miúdos. problema que iremos falar aqui, que é a Claro. agitação da criança, depois não A dorme. aprendizagem, as dificuldades de atenção. Obviamente, porque não descansa o suficiente. Vamos não ter é? a oportunidade de falar sobre isto, Claro. certamente, porque é um tema muito interessante. Soutor, antes de terminar, até porque vamos ter aqui semanas para falar de muita coisa e coisas muito importantes, eu não lhe vou dizer já, revelo o plano todo, não, mas pelo menos para aguçar o apetite, diga-me Sim. alguns dos temas, algumas das questões que vão ser aqui faladas ao longo das próximas segundas-feiras. Sim, Paulo, digo assim a todos os nossos ouvintes, não é? Eu gostava de ter a opinião também dos ouvintes, o que é que eles gostavam que fosse falada nesta hora, porque esta hora é nossa, e quando eu digo nossa, é nossa, incluindo todos os nossos ouvintes. Gostava que partilhassem na página temas que gostassem que fosse abordado, no Sim. fundo. Eu pensei falar sobre a perturbação de sono, sobre a ansiedade, sobre os métodos de estudo,
sobre a autoestima, sobre a infertilidade, sobre a mediação familiar, sobre a atenção, sobre os problemas conjugais. São, no fundo, temas muito procurados. Sim. E que as Mas pessoas estou têm completamente muito à disposição. E que as pessoas têm muito complexo em falar, não é? Sim, Pelo menos porque... em público. Mas podem mandar as mensagens em Sim. privado, podem mandar por e-mail, que nós depois, e anonimamente, como é óbvio, sempre. Anonimamente, quem Anonimamente, achar que... anonimamente se quiserem que não seja revelada Sim, a identidade. como quiserem, não podem estou a mandar dizer- aqui para a rádio, podem obviamente. mandar para a clínica, podem como O que eu quiserem. quis dizer é que nós preservamos a identidade. Sempre Desde que a a pessoa confidencialidade, queira, claro. não é? Claro que sim. Porque sabemos que são questões algumas Melindrosas. e difíceis, Difíceis. e que não há coragem para as assumir Sim. publicamente. Falou aí da infertilidade, qual é o homem que se põe à frente? De certeza nenhum, não é? Mas existe Pois e cada vez mais. muitos processos de infertilidade, muitas vezes, Paulo, causados simplesmente por uma ansiedade. Sim, problemas psicológicos, não é? Vai tudo dar ao mesmo, quase. Não é bem, Mas sim. pronto, não é? Perturbações, não é? São perturbações, Claro. a parte emocional, no fundo, E não que é? tem solução, que é essa Claro a que questão. E é tem, por isso que nós tem vamos estar aqui às solução. segundas-feiras, não é? Para É mostrar isso às mesmo. pessoas que aquilo que parece um grande problema e que mais ninguém o resolve, afinal, pode nem ser assim tão complicado, não é? É esse o feedback que temos. E é esse Nós o objetivo. temos, por exemplo, infertilidades com 12 anos, Paulo. Com 10, com 8. Isso depois traz outro tipo de problemas, não é? No casal, que se claro. juntam, como é No evidente, casal não e é? na pessoa. Na pessoa que porque fica perturbada. O que- casal quer ver, no fundo, o seu amor, não é? Pois, com toda a Com plenitude. toda não é? a plenitude. Claro. Sabe que esta fase da infertilidade passa por muitas fases. Eu já acompanhei casais de todas as fases, Sim. portanto. O curioso é que às vezes, quando não existe um problema fisiológico, Sim. porque nós fazemos esta avaliação Claro, toda, não é? claro. São questões até simples. É isso que eu digo, às vezes com um clique É. aquilo resolve-se, não é? Quando nós Sem pensávamos dúvida. que não havia solução possível. Sim. Doutora, na próxima semana, essa podemos já levantar o véu. O que é que vamos falar? Vamos falar sobre as perturbações do sono. Muito bem, do sono? Do sono. Ih, meu Deus. Que com esta pandemia afetaram tantas pessoas. Pois afetaram, não é? Pronto, eu nem lhe vou perguntar quantas horas é que nós devemos dormir, ok? Senão eu fico logo de lado. Depende. Fico logo de lado. Ok. As pessoas não têm todas a mesma necessidade. Eu só faço perguntas para o próximo. Ok. Muito obrigado pela simpatia. Já perceberam que isto vai ser assim uma conversa descomplicada, porque para complicar já bastamos nós. E portanto vamos estar cá mesmo para criar hábitos saudáveis, para dizer às pessoas que é bom saber viver. É preciso saber viver. Exatamente. A nossa clínica tem uma terapia exclusiva que não encontram em mais nenhuma, Também havemos de a revelar. que é a terapia saber viver. Pois. Por isso Havemos é que a de rubrica... desconstruir um bocadinho isso. Não é? Isso, que bom. Terei muito gosto. Muito bem. Muito obrigado pela simpatia, doutora, e até para a semana. Muito obrigada. Obrigada a todos e espero que coloquem as vossas questões Sim, senhora. e Mandem sugestões. ok? Fica Muito combinado. obrigada. Uma boa noite, um excelente ano. E aproveitem a primeira semana muito, muito bem. Exatamente, para fazer coisas boas e Isso. positivas, acima de tudo. Para a semana estamos cá de novo, então, às segundas-feiras. Vai ser sempre assim, encontro marcado aqui na rádio, com a clínica doutora Mariana Pereira. Fique bem. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber viver. Clínica